esse dia, né, que o Senhor tem nos concedido, né, a graça, né, de podermos estarmos aqui na casa do nosso Deus, né, para juntos, né, cultuar o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, né, que tem feito grandes coisas por nós, né, esse Deus que tem segurado em nossas mãos, né, até aqui, né, Ele tem nos abençoado. Nós vamos ler a palavra do Senhor, depois estarei orando ao nosso Deus. Nós vamos ler João capítulo 15, a videira e os ramos. João 15, do 1 até o versículo 17. João 15 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança no fogo e o queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Conselho, né, de Jesus, né? Essa é a videira verdadeira, né? Deus, né, é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? Estamos enxertados na videira verdadeira do Senhor. Nós vamos nesta oportunidade, Deus, né, agradecido, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, no nome de Jesus, Teu Filho amado, mais uma vez, ó Pai, nós Te louvamos, agradecidos, ó Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa e na Tua presença, juntamente com os irmãos, Pai. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fala conosco, Deus. Usa, Pai, os Teus filhos, o Pai, o qual irá pregar, louvar. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Toma agora, Senhor, Teus filhos em Tuas mãos. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino. Depois estaremos, né, ouvindo os nossos irmãos, né? O hino de número 515. Se Cristo comigo vai.
Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na tua palavra encontro meu Salvador.
saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir nesta hora nosso irmão Dada, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Glórias a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Estou feliz e grato a Deus por esta oportunidade concedida pelo Senhor. É-me dada esta oportunidade de estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 13, e o versículo 7. João, capítulo 13, versículo 7. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. É somente este versículo, irmãos. Pois bem, querido, dentro deste versículo, eu quero trazer uma palavra ao meu coração e também ao coração dos irmãos. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas a palavra do Senhor diz que nós não saberemos agora, mas nós saberemos depois. E às vezes, nós como servos do Senhor nosso Deus, às vezes nós temos perdido a esperança de dias melhores. Nós devemos estar sempre confiando nas promessas do Senhor nosso Deus. O que o Senhor faz agora, eu, você, nós, como igreja, não podemos entender, mas nós vamos entender porque tudo isso está acontecendo
não só com as pessoas que não servem a Deus, mas também com a igreja do Senhor nosso Deus. Nós vimos, irmãos, que tudo que acontece em nossas vidas há um propósito de Deus, para estar nos abençoando, mesmo em meio às dificuldades. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o sábio Salomão, ele diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Ele vai dizer que há tempo de nascer, mas também haverá um tempo de morrer. Ele diz que há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar tudo o que se plantou. Há tempo de amar, mas também há tempo de aborrecer. E ele ainda diz que há tempo de guerra, mas haverá tempo de paz. Mas o que me chama a atenção em todas as coisas que o sábio Salomão diz que é determinado por Deus, ele diz que há tempo de abraçar, mas também haverá tempo de deixar de abraçar-se. E nós estamos vivendo este tempo. Não sabemos o porquê, mas Deus sabe o porquê de tudo isso. Quantas famílias que estão desejosas para estar abraçando. Quando eu digo família, eu incluo também a igreja do Senhor nosso Deus. Nós, como igreja, às vezes nós sempre abraçávamos os irmãos e agora nós deixamos de abraçar. Mas nós não sabemos porque tudo isso está acontecendo em nosso meio. Mas é o que o Senhor Jesus, ele diz: o que eu faço não o sabes tu agora, mas saberás depois. E dentro deste versículo, eu quero tomar por base a história de uma família que era amigo e amada pelo Senhor Jesus. Eu quero falar de Lázaro, Marta e Maria. Nós vimos que no Evangelho escrito pelo mesmo João que nós lemos nesta noite, no capítulo 11, havia uma família amada pelo Senhor Jesus, uma família que era amigos íntimos do Senhor Jesus. O que eles não esperavam sobreveio sobre as suas vidas. Uma doença sobre Lázaro, e às vezes as suas irmãs não estavam entendendo. A Bíblia não diz, mas quem sabe elas prostraram diante do Senhor nosso Deus, orando, buscando a Deus uma resposta, porque tudo aquilo estava acontecendo com o seu irmão. Às vezes, naquele momento, quanto mais elas buscavam, a enfermidade se complicava cada vez mais. Então, Marta chama um dos seus servos e manda que fosse em busca do Senhor Jesus, porque elas não estavam entendendo
porque aquela enfermidade na vida do seu irmão. Assim foi aquele servo em busca do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega ao Senhor Jesus, disse para Jesus: olha, aquele que tu amas está enfermo. Mas Jesus manda dizer para as irmãs de Lázaro: olha, fala para Marta e com Maria que esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas aquele servo volta até Marta e Maria e diz: olha, o Senhor Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí que elas não estavam entendendo, porque o seu irmão já tinha falecido. Mas por que o Senhor Jesus manda dizer que esta enfermidade não é para a morte, sendo que nosso irmão já está há 4 dias na sepultura? Elas não entendiam o porquê, mas elas iriam entender porque tudo isso estava acontecendo em suas vidas. No momento que Jesus fala para os seus discípulos, eles também não entenderam o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele disse: olha, nós vamos voltar novamente para a Judeia. E os discípulos queriam interrogar o porquê eles voltar, por que ele voltar, sendo que as pessoas que iam apedrejar, mas ele disse: nós vamos, porque Lázaro, nós vamos despertar ele do sono. E chegando até a aldeia de Marta e de Maria, logo Marta avista o Senhor Jesus e começa a indagar, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Parece que Marta, neste momento, estava acreditando sim que o Senhor poderia fazer algo para que seu irmão fosse ressuscitado. Mas quando Jesus fala ao coração de Marta: olha, o teu irmão há de ressuscitar, vem uma dúvida no coração de Marta, dizendo: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. Elas não estavam entendendo, mas Jesus naquele momento iria dizer para elas por que tudo aquilo estava acontecendo. Talvez na nossa vida é assim, não sabemos o que é, porque tudo está acontecendo em nosso meio, na nossa família, mas um dia nós vamos entender porque tudo isso está acontecendo nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós só glorificamos o Senhor, às vezes nós exaltamos o Senhor nos momentos bons das nossas vidas, mas nós devemos também estar exaltando o nome do Senhor nos momentos de dificuldades nas nossas vidas. Quando eu olho para a palavra do Senhor, nosso Deus, eu vejo o apóstolo Paulo orientando aos romanos, escrevendo aos romanos no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 5, quando ele disse: olha, tendo, pois, justificado pela fé, temos sim comunhão com nosso Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que tudo isso vai acontecer não só comigo, mas com a igreja do Senhor, nos momentos das nossas dificuldades, pela qual também nós temos a entrada a esta fé, pela graça a qual estamos firmes. E não somente isto, mas nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, devemos glorificar e gloriar também o Senhor nos momentos das tribulações, porque Paulo diz que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado ao nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós devemos também glorificar o nome do Senhor nos momentos das nossas dificuldades,
dificuldades, nos momentos das tribulações, nós devemos também estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento difícil na vida daquelas irmãs, elas não estavam entendendo, mas quando Jesus diz que esta enfermidade seria para a morte, seria para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, assim aconteceu, e elas entenderam tudo aquilo que elas estavam enfrentando. Naquele momento, quando Jesus disse: olha, aonde colocaste o teu irmão, ela disse: Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas falhas podem cheirar mal, mas nós devemos acreditar que o Senhor Jesus, Ele tem coisas boas e maravilhosas para as nossas vidas. Nós nunca devemos estar perdendo a esperança de dias melhores nas nossas vidas, porque dias melhores, até mesmo, irmãos, nós como servos do Senhor, quando nós ouvimos alguém dizer: olha, não há mais solução para este mundo, cada dia mais piorando, e às vezes nós aceitamos e confirmamos esta palavra, mas nós como servos do Senhor, nós devemos sim dizer: há dias melhores, eu tenho a esperança de dias melhores. Qual é esse dia melhor? É a volta gloriosa do Senhor Jesus. Os dias podem ser maus, mas para mim, para você, para a igreja do Senhor, talvez esta noite, amanhã, vem dias melhores, porque Jesus pode voltar e levar a sua igreja, e nós estaremos juntamente com o Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nunca devemos perder a esperança de dias melhores, porque o que está acontecendo nos dias atuais é o que Jesus disse: olha, eu não posso saber agora, você não pode saber agora, a igreja do Senhor não pode entender o que está acontecendo, mas nós vamos entender tudo isso que está acontecendo, porque há um propósito de Deus nas nossas vidas, há um propósito de Deus na vida da igreja, há um propósito de Deus na vida daqueles que buscam o Senhor, porque dias melhores chegam, o Senhor irá nos abençoar, mesmo em meio ao deserto, o Senhor irá nos dar a bênção, bem no meio das dificuldades, mas nós devemos nunca perder a esperança de dias melhores. Se seu dia não foi bom, se você está enfrentando um problema na família, se você está enfrentando um problema com alguém, mas tenha certeza que o Senhor irá trazer dias bons para a sua vida, dias melhores para a sua família, dias melhores para a igreja do Senhor, porque nós acreditamos que dias melhores virão sobre a vida da igreja do Senhor. Há momentos difíceis, sim, mas há um propósito de Deus sobre tudo isso em nossas vidas, porque dias melhores chegam. Nós não podemos entender agora, mas nós vamos entender tudo isso depois, porque é nele que nós vivemos, porque é nele que nós movemos, porque é nele sim que nós existimos, é no Senhor Jesus. Por isso nós devemos acreditar sim nos dias melhores que virão sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja do Senhor. Marta, no momento, ela duvidou do Senhor. Quando Jesus dava uma resposta que seu irmão há de ressuscitar, ela duvidou do Senhor, porque ela não estava entendendo, porque o que estava acontecendo na vida daquela família. Não é diferente com a minha vida, não é diferente com a sua vida. Dias melhores irão chegar, nós não podemos compreender, mas um dia nós vamos entender tudo isso que está acontecendo sobre as nossas vidas, porque assim há uma permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na vida da igreja é uma permissão do Senhor nosso Deus. Nunca devemos ter esperança, porque Paulo diz que a esperança não traz confusão, porque quando ele diz que nós devemos também glorificar mesmo na tribulação, porque a tribulação vai trazer paciência. Se nós tivermos paciência nos momentos das lutas, das dificuldades, nós vamos adquirir uma experiência para que nós possamos
passar esta experiência para alguém, para que nós esta esperança que não traz, também dá esperança para alguém que talvez já tinha perdido a esperança de dias melhores, porque Paulo disse isso, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no seu coração da igreja, pelo Espírito que nos foi dado. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, e assim eu quero agradecer no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a nossa irmã dada com essa palavra maravilhosa, né? Eu vou ainda louvar o Senhor com o hino, depois estarei assim, tornando o pastor Natanael. Hino de número 1, chuva de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos em paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Eu só agradeço a minha oportunidade, Jesus. Paz do Senhor para os irmãos. Boa essa palavra que nós acabamos de ouvir, né? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me envolver, Senhor. Trovão e o mar se erguendo, vem
a tempestade voarei, sobre os... Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as águas tu também és rei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pode descansar no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E é o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite, tá? O que não entendes agora, entenderás depois. O que nós sabemos é que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Ontem, lá em Paudóleo, Deus nos levou a uma passagem bíblica, e como nós já ouvimos a mensagem hoje e o tempo não nos permite, até porque nós temos agora, meu horário é 8h05, ou então nós temos tempo, mais 20 e poucos minutos. Mas a mensagem que Deus nos levou ontem, então hoje nós vamos ter duas, né? O irmão Dado acabou de pregar, nós vamos refletir agora no texto, rapidamente, em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 20. Depois os irmãos me arrumam uma harpa, se possível, que eu quero cantar aquele hino 347, ou 4, 344. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo, agora é lembrar, né? 17. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. E assim que reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pela cilada dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa.
Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sobre total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei que, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimento estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue, ou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre as vossas comunidades e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos que 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Podeis assentar. É um texto um pouco extenso que nós lemos. Para uma rápida reflexão, Atos capítulo 20, versículo 17, foi o que nós lemos. Atos capítulo 20, versículo 17. Uma rápida reflexão, visto que nós já ouvimos uma poderosa palavra da parte de Deus, mas compreenda o que Paulo está dizendo. Primeiro, o versículo que nós lemos, 17, começa dizendo que ele para em Mileto. Mileto era um porto que aproximava de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ficava a 50 quilômetros aproximadamente de Éfeso. E por que Paulo então não entra na cidade de Éfeso? Porque a cidade de Éfeso foi a cidade que mais causou tristeza na alma de Paulo. Paulo teve muitos problemas na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja mais problemáticas que Paulo fundou, das igrejas que Paulo fundou. Foi a igreja de Éfeso que deu ele mais trabalho em tudo. E Paulo, então, ele para em Mileto e ele diz: se ele ia a Éfeso, ele perde tempo. E também a ida dele a Mileto custaria 3 dias de viagem. Era 30 e poucos quilômetros, 50 quilômetros, e custaria 3 dias de viagem, ida e volta, porque naquela época não tinha veículo motorizado, era cavalo ou navio. Veículo motorizado que tinha naquela época era só marítimo, e quando tinha, e a maioria era remos, não era motorizados. Mas observe que Paulo gastaria 3 dias para ir a Éfeso e voltar para Mileto para prosseguir a sua viagem. Ele prefere parar em Mileto e chamar os presbíteros, anunciar os presbíteros da sua caminhada. E observe que ele reúne ali todos os irmãos presbíteros responsáveis pela igreja em Éfeso, e ele começa a conversar e advertindo sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória. E Paulo, ele disse: olha, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas,
sendo impiedosamente provado pela cilada dos judeus. Paulo fala do seu sofrimento, Paulo fala das suas angústias, Paulo fala dos seus problemas, daquilo que fez com que ele tivesse dor, mágoa em sua alma. Mas observe que ele fala: sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar. Paulo, ele está dizendo que nada do seu sofrimento, que nada dos problemas, que nada da oposição dos judeus, da oposição dos outros, fez com que ele parasse de anunciar a verdade, de pregar a verdade, de pregar a palavra do Senhor. E mais, ele agora vem dizendo: olha, mas agora, pois, compelido pelo Espírito Santo. E é aqui que nós vamos refletir melhor o que Paulo está dizendo, o que ele está trazendo a nós outros, e o que é que faz nos refletirmos para seguirmos melhor na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como servo de Deus. Paulo vem dizendo: olha, agora compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. O Espírito Santo fala com Paulo para ele ir para Jerusalém, ou leva ele a Jerusalém, e o Espírito Santo já avisa Paulo que ele passaria em cada cidade sofrimento, angústia, problemas, que ele ia passar. É o que sucederia. Paulo, ele não tinha uma visão ampla, ele não tinha certeza de que tipo de sofrimento, de que tipo de angústia, de que tipo de coisa que sucederia a ele, mas ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele estava sendo levado à morte, lá para Roma. De Jerusalém ele era levado para Roma. Ele disse: olha, sei entanto que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões, sofrimentos, prisões e sofrimento estão preparados para mim. Paulo, ele está dizendo que o Espírito Santo avisa ele que ele vai passar por prisões e sofrimento. Paulo, ele fala dessas coisas todas que nós já lemos, e agora a pergunta é: o que te motiva a servir a Deus? O que nos motiva a servir ao Senhor? Se nós observarmos aqui a trajetória, a história que Lucas narra aqui em Atos dos Apóstolos acerca do sofrimento de Paulo, acerca do que Paulo está dizendo, o que Lucas está falando aqui era motivo para parar na sua caminhada, era motivo para voltar para a sua casa, descansar e dizer: eu não quero mexer com esse negócio de ir a Jerusalém, de ir a Éfeso, eu não quero mexer com esse negócio de ir evangelizar, eu não quero mexer com esse negócio de ser crente. Porque o Espírito Santo já havia avisado que tinha sofrimento. E se eu falar com você: olha, você vai sofrer, você vai se angustiar, automaticamente você vai se prever daquele sofrimento. Observe o que está acontecendo. Todos estão falando: fica em casa para não pegar o vírus. 99,9% da população está trancafiada dentro de casa, e às vezes não vai visitar a mãe, não vai visitar o pai. Tem pessoas há mais de 3 meses sem ver o pai, sem ver a mãe, com medo de pegar esse vírus, porque esse vírus vai levar ao sofrimento, esse vírus vai levar à angústia. Então é normal, aparentemente, que as pessoas se privam, e Paulo tinha motivo para se privar, Paulo tinha motivo para parar, mas o motivo de Paulo foi prosseguir na caminhada, sabendo que sofreria, sabendo que ia passar angústia, sabendo que ia morrer, sabendo que tinha prisões esperando por ele. E qual foi o motivo que levou Paulo a chegar até Jerusalém? Qual foi o motivo que levou Paulo a deixar escrito para nós outros do seu sofrimento, das suas angústias? Qual foi o motivo? E qual é o motivo que me dá para eu prosseguir na caminhada? Qual é o motivo que te leva a prosseguir na caminhada cristã, na caminhada até chegar aos céus? Qual é o motivo? Primeiro, a chamada de Deus. Paulo tinha certeza da sua chamada. Paulo, ele escreve assim: olha, o morrer para mim é ganho, o viver é lucro, eu sei em quem eu tenho crido. Só pode dizer isso quem tem chamada. Ah, mas eu sou crente, não é nada que me para na minha caminhada cristã, se eu tenho a certeza da minha chamada.
E às vezes nós falamos assim: eu aceitei a Jesus no ano tal, no dia tal, no mês tal. Mentira! Quem aceitou a nós foi Ele que nos aceitou primeiro. Porque Ele escreve e deixa claro para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: olha, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi, e eu te dei por profeta sobre as nações. E antes que eu o escolhesse a ser crente, a servi-lo em uma denominação, Ele me chamou, mesmo no ventre da minha mãe, antes de eu ser formado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Observe, são 500 milhões de espermatozoides, um só fecunda, quando pode 2 ou 3. Raridade. Nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, uma mulher teve 5 filhos, ou foram 5 que fecundaram. Ele caminha cerca de 15 a 20 centímetros da vagina ao óvulo para fecundar, mas é só um. Foi Deus que escolheu aquele. Você não está aqui por acaso, foi Ele que te chamou desde o ventre da sua mãe. Antes que você fosse formado no ventre, Ele te chamou. E isso tem que ser motivo para nós glorificarmos. Isso tem que ser um motivo de nós sermos firmes na promessa dEle. Isso tem que ser motivo para nós caminharmos de passos largos para os céus. Isso tem que ser motivo, porque Ele nos chamou. Poderia ter se perdido, poderia ter morrido. Quantos bebês é gerado, mas Deus não permite nascer com vida, ainda no ventre morre. Quantas crianças nascem e nos seus primeiros anos de vida morre. Deus não permite prosseguir nas caminhadas, porque é permissão dele. Mas eu estou aqui, completei ontem meus 52 anos de idade. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu, me chamou para eu estar aqui. Você está aí porque Ele te chamou, Ele te escolheu para estar aí. Isso tem que ser motivo para glorificarmos, tem que ser motivo para congregarmos, tem que ser motivo para adorarmos a Ele. É motivo. Qual é o motivo que nos faz ser cristãos verdadeiros, servos de Deus verdadeiros, adoradores verdadeiros? Qual é o motivo? Jesus está sentado num tanque chamado Tanque de Jacó, numa cidade chamada Samaria, e de repente uma mulher chega, e Jesus já sabia da trajetória da vida daquela mulher, e Jesus fala com ela: mulher, me dá água, me dá água. E todos conhecem a história, tem um diálogo de Jesus entre a mulher, tem um diálogo. Mas eu acho interessante que depois que termina tudo, aquela conversa, aquela mulher deixa Jesus ali no tanque, aquela mulher deixa os discípulos ali que já havia chegado e vendo Jesus conversar com ela, terminando o diálogo com ela, e aquela mulher entra correndo na cidade, e ela entra correndo na cidade gritando: tem um profeta no tanque de Jacó, tem um profeta sentado e ele falou tudo da minha vida, vamos lá. Aquela mulher evangelizou Samaria. Sabe por quê? Porque ela tinha um motivo, porque Jesus chamou ela, Jesus conversou com ela, Jesus mostrou para ela o erro dela, Jesus perdoou o pecado dela, e ela tinha um motivo para evangelizar, ela tinha um motivo para glorificar. Ela tinha um passado triste, desprezados, mas ela tinha um motivo. E quando ela entra na cidade, ela tinha um motivo. Jesus chega no tanque de Betesda e tem um homem paralítico, 38 anos ali. Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Ele tem aquele diálogo ali com Jesus, que todos conhecem qual foi. Mas Jesus disse para ele: olha, pega o seu leito e vai embora, mas não fala para ninguém. Alguém questiona ele: é sábado, você carrega a sua cama? Pô, está errado. Ele disse: o homem que me curou foi que mandou eu carregar a cama, então você não tem nada com isso. Depois Jesus aparece lá no templo,
E o homem está lá, e de repente o homem vê Jesus. E quando o homem enxerga Jesus, o homem anuncia: olha, foi ele que me curou. O homem grita em alta voz: foi ele que me curou. Sabe por que aquele homem estava alegre? Sabe por que aquele homem carregou a cama lá do dia que ele estava lá no tanque de Betesda até o templo, até a cidade? Sabe? Porque o tanque ficava fora da cidade, era nas portas da cidade, próximo às portas das ovelhas. E ele carrega a cama até lá. E quando ele vê Jesus, depois ele vê Jesus e ele fala: foi ele que me curou. Porque ele tinha motivo de gratidão. Jesus está aqui, Jesus cura 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Sabe por que esse voltou para agradecer? Porque ele tinha motivo para prosseguir na sua caminhada adorando a Deus. Ele tinha motivo. Agora a pergunta é: por que nós somos tão negligentes? Por que nós somos tão míseros a ponto de não termos motivo de adorarmos? E às vezes falamos assim: nós precisamos de motivação. O que é motivação? É o motivo da ação ou a ação do motivo? Eu que tenho que ter uma ação dentro daquilo que me levou a olhar o que aconteceu com a mulher de Samaria. Ela agiu dentro do chamado de Jesus, a cura, do perdão. Ela agiu dentro daquilo. É um motivo da ação. O que Paulo, mesmo sabendo do seu sofrimento, mesmo sabendo de todo o que ia acontecer com ele, ele prossegue a chegar em Jerusalém. Qual era o motivo de Paulo? A chamada. A chamada era a força motriz para que Paulo continuasse a andar, porque ele sabia da onde ele veio e para onde ele estava indo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo de Tarso, um homem temido por muitos, um homem que ia matar o povo em Jerusalém. Ele ia matar os crentes, mas de repente ele vai para Jerusalém, e todas as cidades que ele ia passar estavam esperando ele: açoites, sofrimento e prisões, naufrágio. Qual é o segundo motivo que me leva a ser fiel a Deus? Qual? Eu preciso ter visão. Ter visão. Paulo tinha visão. O sofrimento não fez Paulo parar, porque ele sabia que lá na frente a recompensa era maior. Nós às vezes enxergamos os céus atmosféricos, nós enxergamos os céus estelares, mas nós não enxergamos os céus dos céus. Nós não enxergamos os céus dos céus. E aí eu tenho que ter uma visão diferenciada da minha vida. Eu tenho que ter uma visão do que Deus, o porquê que Deus me chamou, o para que Deus me chamou. Eu tenho que ter uma visão. Para onde eu vou? Que objetivo eu tenho em ir? Por que eu quero ir para o céu? E se perguntarmos, todos querem ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém. É raridade achar um doido que fala que quer ir para o inferno. Mas se perguntarmos, todos querem ir para o céu. Sim ou não? Mas para ir para o céu, temos que ter visão do céu. Eu não posso ir para um lugar se eu não procurar ter visão do lugar. A Bíblia diz que os céus, seus muros são de ouro, as suas ruas são de prata e cristais. Olha que interessante. A visão do céu é diferente da visão da terra. Observe que Paulo tinha visão. Paulo chega a Mileto e Paulo transfere da sua visão
para os presbíteros em Mileto. E observe qual visão que nós temos que ter. Além da visão do céu, visão da situação, visão daquilo que pode nos atrapalhar na nossa caminhada. Paulo disse: olha, claro que depois da minha partida virão pessoas que vai se colocar como profeta, vai deturpar a palavra, e olha a coisa, dentre vós vai surgir. Paulo, ele tinha uma visão do que estava acontecendo dentro da igreja. Paulo tinha uma visão da vida espiritual e estava preocupado com a vida espiritual dos irmãos, porque os irmãos estavam se deixando ser levados por ventos de doutrinas. Os irmãos estavam sendo deixados ser levados pelas mesmices, pelo comodismo, pelas modinhas, pelas falsas profecias, as falsas revelações. E Paulo alerta disso porque tinha visão, e nós precisamos ter essa visão, porque eu quero morar no céu, e isso é motivo. E para finalizarmos, porque o tempo já manda parar, e nós já ouvimos uma mensagem, então não precisa prolongar mais. Paulo, ele disse, olha, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, capítulo 27, Paulo tem uma promessa. Paulo disse assim, olha, o Espírito de Deus me avisou, foi quando o navio afundou, e ele avisou os comandantes, eu estou procurando o versículo, não estou achando, mas está na minha mente, eu vou falar, e ele disse, o Espírito de Deus me avisou que ninguém vai morrer, vai sofrer danos materiais, porque você não me ouviu lá atrás, vocês não ouviram, vão sofrer danos materiais, mas não vão perder vidas. E ele vai fazer com que eu chegue até César. Ele me prometeu chegar até César. Sabe qual é o terceiro motivo que eu tenho que ter? Qual a terceira razão para eu continuar servindo a Deus? Além da minha chamada e da minha visão, a promessa que Deus fez. Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma promessa. 23, do versículo 27, do capítulo 27, melhor dizendo. Pois ontem durante a noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me. E disse Paulo, versículo 24, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Observe, uma promessa, Deus fez para Paulo uma promessa, que ele não morreria no naufrágio, que ele não morreria nas prisões, que ele não morreria no sofrimento, na sua trajetória, mas que ele compareceria até César. Depois disso aí, ele foi julgado e morto, mas a promessa cumpriu, ele chegou até César. E o que motivou Paulo a prosseguir nessa caminhada? Voltemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo, se não me engano, 27. Capítulo 9, versículo 27. Porém, vai e unge, que esse é para mim um vaso escolhido, é capítulo 9 mesmo.
Quando Deus manda Matias ungir Paulo, ir lá e orar com Paulo. Aí disse: olha, vai. Ele estava temente. Versículo 15. Ou a capítulo 15. Observe. Por que Paulo não temeu? Porque ele lembrou da sua chamada. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele é escolhido para levar a mensagem aos gentios. Segundo, ele perdeu a visão do mundo. Quando você prossegue lendo aqui, ou anteriormente, fala que Paulo estava 3 dias sem comer, sem beber, e havia sem visão. E quando ele é ungido, aqui por Ananias, melhor dizendo, né? Que eu falei Matias, mas é Ananias. Por Ananias, cai dos seus olhos uma escama e ele volta a ter a visão. E eu acho interessante isso aqui. Primeiro, ele é ungido, ele tem uma chamada. Segundo, ele tem uma visão. Qual a visão? Ele perdeu a visão das coisas do mundo. Irmãos, para nós que somos crentes, para nós que somos servos de Deus, para nós ainda vivemos com coisa do mundo, é porque precisamos perder a visão das coisas do mundo e ter uma nova visão na nossa vida. Senão nós não alcançamos os céus. Nós não vamos conseguir enxergar os céus por dentro se não perdermos a visão do mundo. Se não cair as escamas do mundo dos nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar os céus por dentro e não vamos entrar nele. E a promessa não vai cumprir. E aí Deus faz uma promessa. Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 27, que nós lemos, Deus faz a promessa para Paulo. E esse é o terceiro motivo que leva Paulo e que tem que nos levar, é a promessa. E às vezes você fala assim: pastor, mas Deus me fez uma promessa na minha vida e até hoje não cumpriu. Você já parou para pensar por que essa promessa não cumpriu? Porque só tem alguém que pode impedir a promessa de Deus cumprir na sua vida. Só você mesmo. Só você. Porque Deus te respeita. E quando a promessa não cumpre na sua vida, não é falha de Deus não. Se é de Deus mesmo a promessa, não é falha dele não. É falha minha ou sua. Porque só você pode impedir a promessa de Deus cumprir na sua vida. Só nós. Porque se nós não andarmos de acordo, quantas pessoas Deus prometeu emprego? A pessoa nunca saiu para procurar emprego. Peraí, a promessa está cumprindo, é por quê? Quantas pessoas Deus prometeu dar uma casa? A pessoa nunca economizou ou trabalhou para adquirir uma casa. A promessa não cumpriu por falta de quem? Quantas pessoas Deus prometeu algo e a pessoa não está nem aí para nada? Quantas pessoas Deus prometeu fazer frutificar, crescer no ministério, mas a pessoa não procura preparar, não procura desenvolver o seu ministério? Peraí, a falha está em quem? Ah, mas Deus prometeu. Claro, a promessa Ele vai cumprir na hora dele, certa, cumpre. Mas eu preciso estar debaixo da promessa. O problema é que quando eu saio debaixo da promessa, eu quero que a promessa cumpra. Deus tem chuva de bênção para derramar e eu abro o guarda-chuva, como que vai cair a chuva em mim? É a mesma coisa de eu ficar orando, pedindo a Deus constantemente: Deus, derrama chuva, e quando a chuva cair, eu estendo a lona. Não tem como. Então só eu e você pode impedir a promessa de Deus cumprir. Mas a promessa de Deus é o terceiro motivo para eu continuar na minha caminhada. E aqui eu finalizo dizendo: Ele fez uma promessa. A promessa que Ele fez para mim, e eu conto um testemunho para finalizar. No ano de 1997,
eu estava estudando o curso básico em teologia pela Escola Permanente Sião. Tinha começado. Em julho de 1997, dia 17 de julho de 1997, o meu cunhado pega um revólver e, brincando com a sua irmã, ele faz a roleta russa e atira no seu ouvido. Tira a própria vida na frente dos filhos. No sepultamento, nós fomos lá, fizemos todo o velório, o sepultamento normal, como toda a família faz, e voltamos para a nossa casa, consolando a minha irmã e aquele clima sofrido. E como verdadeiro cristão, nós reunimos na sala e vamos orar para que Deus traz conforto aos nossos corações e venha dar paz e alegria aos filhos, para isso não afetar o psicológico dos meninos, porque viram 3 crianças, a menina de 3 para 4 anos, a outra de 7 para 8 e o menino de 12 anos, de 11 para 12 anos, a escadinha, viram o pai tirar a própria vida. E nós estávamos orando, e orando, Deus toma a irmã dele, que tinha vindo de São Paulo para o sepultamento, e ela fala em profecias no meio daquele clima triste, aquele clima angustiante. Ela disse, pega no meu ombro e disse, hoje eu te entrego um molho de chave. Te entrego um molho de chave, prepara, porque eu tenho uma grande caminhada na sua vida. E aí eu não entendi, falei assim, a emoção ela é irmã do defunto, para ele estar emocionada com isso tudo, né, eu também não entendi direito, comecei, mas graças a Deus eu sempre aprendi a não desprezar as profecias, mas examiná-las. E eu deixei, isso foi passou 2 anos, eu continuei o meu curso de teologia, concluí em 1998, 99, eu concluí o curso, 2000 nós formamos, e terminei de formar, passou no final de 97, 98 e 99, quando foi no ano 2000, eu terminei de formar o curso teológico, o pastor Paulo me chamou, eu estou precisando de você, eu estou precisando de você, mas o serviço que eu tenho para você é esse, e veio para mim com um monte de chave, e falou assim, eu quero você a partir de hoje, e me entregou nas minhas mãos um monte de chave, só não tinha a chave da minha casa, mas de todas as dependências da sede tinha, até do gabinete dele. Ele disse, você vai cuidar disso tudo, vai morar no fundo da sede, solteiro. No mesmo ano, eu sou separado ao diaconato, solteiro. A promessa de Deus cumprindo. Se eu tivesse saído dos caminhos do Senhor, se eu tivesse me envolvido com outras coisas, será que a promessa tinha cumprido? Será que tinha cumprido? Mas Ele prometeu, no meio da dor, no meio da angústia, e a promessa cumpriu. Depois disso eu fui para o campo, fui ser consagrado ao presbitério, ao evangelista, ao pastorado, e já tem mais de 16 anos pastoreando. Sabe por quê? Porque uma promessa. Mas o que eu quero alertar a você, que o maior motivo que eu tenho de servir a Deus, não é porque eu sou pastor há mais de 16 anos, não é porque eu tenho um campo agora extensivo para cuidar, que eu não imaginava nunca ser pastor ou presidente de campo. Ser pastor eu nem imaginava, ainda mais ser pastor presidente de campo. Mas tinha uma promessa, mas o maior motivo é a promessa da sua volta.
é a promessa de me levar e guardar com Ele no recôndito celestial. Ele disse aos seus discípulos, ele fez uma promessa: vigiai e estai atento, eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. E quando eu preparar, voltarei e vos levarei para junto de mim. E todos quantos me aceitarem, dar-lhe o direito de ser chamado filho de Deus e assentar-se-á comigo no trono de meu Pai, assim como eu estou assentado. Há uma promessa de sairmos dessa terra caótica, há uma promessa de sairmos deste mundo sofredor, há uma promessa de pararmos e congregar nesse tempo, há uma promessa de sairmos dessa mesmice, dessas coisas e adorá-lo nos céus, onde os serafins e os querubins estão adorando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Há uma promessa, há uma promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 19: bem-aventurados são os que são chamados para as bodas do Cordeiro. Feliz é você que é chamado, que tem uma promessa. E a noiva diz: vem. E a igreja diz: vem. Porque tem uma promessa. Tem uma promessa. E é uma promessa que está assim: olha, novos céus, nova terra, um novo nome, uma pedra branca, e nessa pedra branca tem um novo nome, e eu mesmo entregarei a ti. Há uma promessa. Há uma promessa daqueles que lavam as suas vestimentas com o sangue do Cordeiro. Há uma promessa da volta de Jesus, uma promessa para levar-nos para os céus. É o terceiro motivo, é a terceira razão que me motiva a continuar na minha caminhada. Ah, mas um membro não gosta do senhor. Não, pastor, não interessa, o problema é dele. O problema é dele, se ele gosta, se ele não gosta. Eu tenho motivo para servir a Deus, motivos para adorar a Deus. Ah, mas a igreja está difícil. Não tem problema se a igreja está difícil, eu tenho motivo para continuar na minha caminhada. Ah, mas está acontecendo isso, eu tenho motivo para adorar, eu tenho chamada, eu tenho visão e eu tenho uma promessa. E nada vai me tirar dessa promessa, nada vai roubar essa chamada, nada vai tirar de mim essa visão. Nada. Eu tenho motivos para adorar, eu tenho motivo para servir, eu tenho motivos até a volta de Jesus. E Ele prometeu levarmos-nos para os céus. Ele prometeu. Ele prometeu. Esses dias, eu acho que eu estava pastoreando Mirabela, se não me engano, ou Nova Esperança. Foi Nova Esperança. O irmão passou no posto de gasolina, conversou comigo, me deu até uma raiz de mandioca, se não me engano, que ele colheu na horta dele. E nós conversamos, e ele foi para casa no domingo de manhã, foi no congresso na Assembleia de Deus do bairro Alto São João. E quando foi domingo à noite, ele já havia avisado o pastor dele que ele não ia congregar, mas depois ele foi para a igreja assim mesmo, e ele era o líder do grupo de varões, e o grupo de varões cantou um hino. E o hino que o grupo de varões cantou foi: eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando,
rodeado de esplendor. E aquele hino bonito. De repente o grupo de varões acabou de cantar o hino. O pastor dá a oportunidade para ele. E ele começa a falar: Jesus vai voltar. Jesus está voltando, irmãos. Vamos preparar. E quando ele fala, vamos preparar porque Jesus está voltando, ele cai, súbito ataque cardíaco e morre em cima do púlpito da igreja. Ele tinha uma promessa que Jesus estava voltando para ele. Ele não estava entendendo que Jesus estava falando que estava voltando, e ele não estava entendendo que era para ele. Ou talvez quem estava ouvindo ele, talvez estava entendendo, mas as pessoas não estavam entendendo que era para ele. Mas Jesus tinha feito uma promessa de voltar. Jesus tinha feito uma promessa de voltar. E se isso acontecer comigo aqui agora, e se acontecer com você aí agora, e se acontecer com você na sua casa, e essa promessa cumprir, será que estamos preparados para encontrar com Ele? Porque Ele vai voltar, e Ele pode voltar e não achar você preparado. E aí que é o problema, de cairmos, tombarmos o nosso corpo, a alma esvair-se deste corpo físico e não achar recôndito nos céus, e não achar lugar de descanso. E se essa promessa cumprir, nós temos que estar preparados, temos que estar debaixo dela para encontrarmos descanso com Ele. Ficamos de pé e agradecemos ao nosso Deus. O seu dízimo e a sua oferta você deposita no gasofilaço, assim na sua saída. Vamos orar ao nosso Deus, agradecido a Ele por este culto de louvor, por este culto de adoração. Passamos até do tempo, mas eu não poderia deixar de transmitir para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Deixar de transmitir para você sobre a sua vida, sobre o chamado que Deus fez com você, sobre a visão que Ele te deu, que talvez está ficando míope, ou é isso mesmo, está ofuscada, está com estrabismo. A visão que Ele te deu, talvez a promessa que Ele te deu, você não está dando crédito nela, na promessa que Ele fez a você. Você está vivendo a sua vida ao léu, por causa do esposo, por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa da casa nova, por causa do carro novo, por causa das coisas materiais, mas a promessa, ela cumpre. Ela cumpre. Altíssimo e soberano Deus, te dou graças, Pai, por este culto de louvor, de adoração. Pai, eu te dou graça por essas duas palavras poderosas que Tu tem transmitido a nós, através do nosso irmão, Diácono Geraldo, uma palavra que impactou o nosso coração. Pai, e essa palavra de ânimo, de reforço, de orientação, Pai, eu te dou graça, Senhor, pela vida de cada irmão, que tem, ó Pai, te adorado, Pai, te louvado, e que nós possamos estar atentos, Pai, com a chamada, com a visão, atento com as promessas, atento, ó Pai, com o Teu retorno, atento, ó Pai, com a Tua volta. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por este culto, obrigado, ó Pai, por cada irmão, obrigado pelas Tuas promessas, obrigado por tudo. Dê uma continuidade de noite abençoada, dê a nós, ó Pai,
momentos de felicidade, que nós possamos alcançar, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo que Tu tem prometido para nós, agora e sempre. Amém. Amém. Eu prometi cantar um hino, mas não vou cantar porque o tempo não permite. Estenda as suas mãos, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus disse: amém. Em paz e segurança. Tem até bolo, ó, que chique. Dá sem vela mesmo, quero é comer. Jesus